A sala do tribunal estava em silêncio absoluto quando o juiz bateu o martelo com força. A acusação é rejeitada na totalidade. A família da demandante é condenada a pagar uma indemnização de 250 mil euros por danos morais e discriminação. Meu coração parou por um segundo. Olhei para Beatriz ao meu lado, os olhos dela cheios de lágrimas que não caíam, e soube que aquela vitória acabava de destruir tudo o que tínhamos construído em silêncio durante 4 anos. O ar cheirava a madeira velha e papel empoeirado no Palácio da Justiça de Lisboa. Lá fora, o Tejo brilhava sob o sol de outubro, indiferente ao caos que se instalava dentro de mim. Eu, Ana Mendes, advogada sénior na maior firma de direito empresarial da cidade, acabava de ser processada pelos meus próprios pais e irmão. O motivo? Viver com a minha namorada. Não era só um processo. Era uma declaração de guerra contra tudo o que eu representava para eles, a filha perfeita, a sucessora do império familiar em Porto, a mulher que devia casar com um homem de boa família e dar netos. Tudo começou 6 meses antes, numa noite chuvosa em que o detetive privado contratado pelo meu pai bateu à porta do nosso apartamento no Bairro Alto. Beatriz e eu estávamos a preparar o jantar, rindo de uma piada estúpida sobre o novo sócio da firma. Quando abri a porta e vi o envelope grosso, soube que o nosso mundo secreto tinha acabado. O processo alegava influência indevida, danos psicológicos à reputação familiar e até ameaça à herança. Diziam que eu estava confusa, que Beatriz me manipulava para controlar a minha cota na empresa da família. Mentiras frias, calculadas, para me obrigar a voltar ao Porto e abandonar Lisboa, a firma e sobretudo ela. Na firma, o ambiente já era de guerra aberta. A Sociedade Carvalho e Mendes, sim, o meu apelido estava lá, mas não por nepotismo, disputava a próxima vaga de sócia. 2 candidatas, eu e Beatriz Costa, a minha colega de gabinete e, secretamente, a mulher que eu amava desde o primeiro projeto conjunto sobre fusões transatlânticas. Ambas tínhamos 30 e poucos anos, currículos impecáveis, clientes que valiam milhões. Mas só uma subiria. O sócio principal, Dr. Luís Carvalho, deixara claro, nesta casa a imagem é tudo. Escândalos pessoais matam carreiras. Nós sabíamos. Por isso vivíamos como colegas de apartamento para o mundo exterior. A notícia do processo vazou para a imprensa antes mesmo da primeira audiência. Advogada de elite processada pela família por relação lésbica. Os títulos eram cruéis. Clientes importantes começaram a cancelar reuniões. Um banqueiro de Lisboa ligou-me pessoalmente. Ana, compreendo, mas os meus investidores são conservadores. Vamos suspender o contrato até as coisas acalmarem. Beatriz, sentada à minha frente na sala de reuniões, baixou os olhos. Eu vi o cálculo nos seus olhos, o mesmo cálculo que eu fazia todas as noites antes de dormir. O amor ou a parceria? Os dias seguintes foram um inferno de reuniões de emergência na firma. Dr. Carvalho chamou-nos às 8 da manhã, porta fechada, persianas descidas. Vocês duas são as minhas melhores. Mas este circo vai custar-nos clientes. Ana, a tua família tem contactos em Porto que influenciam metade dos nossos contratos no Norte. Beatriz, tu sabes que a tua promoção depende da imagem impecável. Ele não disse abertamente, mas o recado estava lá, resolvam isto ou uma de vocês cai. Beatriz apertou a minha mão por baixo da mesa, mas quando saímos do gabinete, soltou-a imediatamente. No corredor, sussurrou, Ana, talvez seja melhor eu dormir no hotel esta semana. Os estagiários já comentam. Doeu mais do que o processo. Eu sabia que ela tinha razão. A ambição dela era tão feroz quanto a minha. Havíamos construído tudo juntas, noites em claro a preparar defesas, viagens a Bruxelas para clientes europeus, risos escondidos no elevador. Mas agora o risco era real. Voltei ao apartamento sozinha naquela noite. O cheiro do perfume dela ainda pairava no ar. Sentei-me no sofá e reli os documentos do processo. Meu pai alegava que eu tinha perdido o rumo desde que me mudei para Lisboa aos 25 anos. Minha mãe, numa declaração jurada, dizia que eu era influenciada por ideias modernas que destruíam famílias tradicionais.
Meu irmão, o herdeiro perfeito, queria a minha cota para expandir o negócio de vinhos. Tudo embalado em linguagem jurídica fria, mas o veneno era antigo: vergonha, controlo, medo do que os vizinhos diriam em Porto. Na audiência preliminar, o advogado deles, um velho conhecido da família, atacou sem piedade. A doutora Mendes vive em pecado público. Isto afeta a sua capacidade profissional e a estabilidade emocional da família. Eu respondi com calma, mas por dentro tremia. Beatriz estava na plateia, disfarçada de simples colega. Quando o juiz adiou para recolher provas, vi-a sair rapidamente, sem olhar para trás. Naquela noite, ela mandou mensagem: preciso de espaço para pensar. A firma está a vigiar-nos. O espaço tornou-se silêncio. Durante 2 semanas, trocámos apenas e-mails profissionais. Em casa, o apartamento parecia maior, mais vazio. Eu trabalhava até às 2 da manhã preparando a defesa, enquanto Beatriz fechava contratos sozinha. Um dia, descobri que ela tinha almoçado sozinha com Dr. Carvalho. Só negócios, disse-me depois. Mas eu conhecia aquele olhar, o mesmo que usava quando fechava um acordo difícil. Ela estava a proteger a carreira. E eu? Estava a proteger-nos. O julgamento começou numa segunda-feira cinzenta. A sala estava cheia de jornalistas e curiosos. Meu pai entrou de cabeça erguida, como se fosse ele a vítima. Quando o juiz me deu a palavra, expus tudo: anos de pressão para casar, ameaças veladas de deserdar-me se não voltasse ao normal, o detetive pago para invadir a nossa privacidade. Mostrei mensagens antigas onde minha mãe chamava Beatriz da influência má. A advogada da família contra-atacou com testemunhas pagas, um psicólogo que nunca me tinha visto diagnosticando crise de identidade. Beatriz testemunhou como colega. Fria, profissional. A doutora Mendes é exemplar. A vida pessoal não interfere no trabalho. Cada palavra era uma facada. Depois da sessão, no corredor, segurei-lhe o braço. Porquê assim? Parecias outra pessoa. Ela olhou para os lados, nervosa. Ana, se eu mostrar emoção, perco tudo. Tu sabes que o Dr. Carvalho já falou em promover a Rita se houver mais escândalo. Rita, a terceira concorrente, sorridente e heterossexual, pronta para subir. Nessa noite, pela primeira vez, discutimos. No apartamento, com as luzes baixas e o som da chuva no telhado. Tu estás a escolher a firma em vez de mim, acusei. Ela respondeu com voz baixa, mas firme: não. Estou a escolher sobreviver. Tu tens a herança. Eu tenho só o meu esforço. Se cairmos juntas, perdemos as duas. As lágrimas vieram. Abraçámo-nos no sofá, mas o abraço tinha medo. Pela primeira vez, senti que o amor podia não bastar contra a máquina de ambição e família que nos esmagava. A imprensa explorou tudo. Artigos em jornais de Porto citavam fontes anónimas: a filha rebelde põe em risco o legado familiar. Clientes da firma começaram a hesitar. Um grande contrato com uma empresa de energia foi para concorrentes. Dr. Carvalho marcou uma reunião só comigo. Ana, resolve isto rápido. A Beatriz está a brilhar nos novos projetos. Não a deixes sozinha. O recado era claro: ou eu recuava ou ela avançava sozinha. As provas finais mudaram tudo. O meu advogado apresentou e-mails internos da família onde discutiam como usar o processo para forçar a transferência das minhas ações. Mostrou também registros do detetive, fotografias nossas no terraço, beijos roubados ao pôr do sol. O juiz, um homem de 60 anos com olhar severo, ouviu tudo em silêncio. Quando chegou a vez da família, meu pai gaguejou. Pela primeira vez, vi dúvida nos seus olhos. Beatriz, sentada na primeira fila, não desviou o olhar. Depois da sessão, esperou-me no café ao lado do tribunal. Ana, não aguento mais fingir. Mas também não aguento perder a vaga. Confessou que Dr. Carvalho lhe tinha oferecido a promoção se ela distanciasse-se publicamente. A traição doeu, mas entendi.
A mesma pressão que eu sentia, ela sentia dobrada, sem nome de família, sem rede de segurança. Decidimos, naquela mesa pequena, que lutaríamos juntas, mesmo que custasse tudo. O verdito veio 2 semanas depois. O juiz leu com voz clara: discriminação baseada em orientação sexual, violação de privacidade, danos morais. Indemnização recorde para um caso assim em Portugal. Meu pai saiu da sala sem olhar para trás. Meu irmão murmurou algo sobre vergonha eterna. Eu fiquei ali, livre, mas exausta. No entanto, a vitória tinha preço. Na firma, o ambiente mudou. Clientes regressaram devagar, mas o boato de instabilidade ficou. Dr. Carvalho chamou-nos as duas: parabéns pela coragem. Mas a vaga de sócia vai ser adiada 6 meses. A imagem da firma precisa de tempo para recuperar. Beatriz apertou a minha mão abertamente pela primeira vez em público. Mas eu vi nos olhos dela o mesmo cálculo de sempre. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. Mudámos o apartamento para um mais discreto em Alfama, longe dos olhares. A família cortou todos os contactos, nenhuma chamada, nenhum e-mail. Meu pai transferiu as minhas ações para o meu irmão sem consultar. Perdi a herança, mas ganhei liberdade. Na firma, o trabalho voltou, mas a tensão entre Beatriz e eu crescia. Ela fechou 2 grandes contratos sozinha enquanto eu lidava com os resquícios do processo. Uma noite, depois de uma apresentação para clientes alemães, ela chegou tarde. Ana, o Dr. Carvalho ofereceu uma vaga. Disse que tu estás marcada pelo escândalo. Fiquei em silêncio. Sabia que era verdade. A minha vitória no tribunal tinha-me tornado a advogada lésbica. Beatriz chorou pela primeira vez em meses. Eu recusei. Por ti. Por nós. Mas a dúvida ficou no ar. Teríamos coragem de escolher o amor todas as vezes? O trabalho tornou-se o nosso campo de batalha silencioso. Competíamos por clientes, por reconhecimento, mas voltávamos para casa e fingíamos que estava tudo bem. Uma viagem a Sintra, só nós as duas, foi o ponto de viragem. No Palácio da Pena, de mãos dadas longe de olhares, prometemos tentar. Mas Lisboa, a firma, a memória da traição velada, tudo pesava. Hoje, 6 meses depois do verdito, estamos aqui. A indemnização foi depositada. Usei parte para criar um fundo de apoio a jovens LGBT em direito. Beatriz foi promovida a sócia júnior, sozinha. Eu decidi abrir meu próprio gabinete, mais pequeno, mais meu. A família continua em silêncio. Por vezes, recebo uma mensagem anónima da minha mãe: volta para casa. Apago sempre. Beatriz e eu ainda partilhamos o mesmo teto, o mesmo amor. Mas o preço foi alto: confiança rachada, ambições adiadas, laços familiares destruídos para sempre. Cada decisão fria que tomamos para sobreviver deixou cicatrizes. Olho para ela agora, a dormir ao meu lado, e pergunto-me se valeu a pena. A ambição profissional justifica sacrificar o amor verdadeiro? Verdadeiro ou falso?